Olá, muito boa tarde, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte deste programa Falando Sério, desta tarde de quinta-feira, dia 21 de agosto. Confira comigo, hora certa. 14 horas e 30 minutos na Cidade Paraíso, 14 horas e 30 minutos na Bahia. E como eu falei, antes de irmos aos nossos apoiadores culturais, eu vou agora cumprir para falar sobre a consulta pública do PPA, Plano Plurianual, que é quem decide sobre as verbas que serão aplicadas nos trabalhos municipais nos anos de 2026, 2027, 2028 e 2029. E como falou com muita excelência o nosso querido Emerson, que fez a fala, a abertura e o fechamento da consulta, e como ele falou com muita propriedade, é necessário que a população esteja realmente mobilizada nisso, porque é a população que decide para onde vai o dinheiro, quanto vai, como deve ser aplicado, enfim, tudo isso cabe à população. Por isso que tem essas consultas e a gente parabeniza o poder público por cumprir essa determinação constitucional, ok? Bom, como disse e confirmado fica, vou passar na íntegra agora, da abertura até o fim, a consulta pública. Antes, porém, bota aqui, produção, sinal verde. Pronto, esse sinal verde vocês verão que é merecido, porque vocês vão ver esse programa agora e vai ver a explicação como foi do nosso Emerson. Então, um sinal verde para o consultor Emerson, um sinal verde para a gestão, porque está cumprindo determinações legais e fazendo o que deve ser feito por todo prefeito. Então fica o sinal verde e agora vocês vejam que esse sinal verde foi dado com motivo, com razão. Ok? Tchau, tchau. Que Deus continue te abençoando. A todos e a todas, desde já quero agradecer a todos pela presença nesse momento importantíssimo para o município de Aratuípe, no qual iremos falar sobre o PPA. O significado de PPA é o Plano Plurianual. Cumprimentar aqui os vereadores presentes, em nome do presidente Maxwell, servidores públicos, em nome do secretário Maia, e esperamos sair daqui certos da importância deste documento para a municipalidade. Eu não sei ao certo quantos de vocês já participaram desse momento, mas é algo que precisa acontecer, porque quando a gente fala de PPA, nós estamos falando do planejamento da gestão para 4 anos. Como tudo na vida de nós, cidadãos, depende de planejamento, a gestão pública ela também precisa. Não se faz nada na gestão pública sem planejamento. Inclusive, este momento ele é exigido pelo Tribunal de Contas dos municípios. Sempre que o tribunal vai apreciar as contas do gestor, ele analisa se houve a audiência pública para a construção do PPA. Sem isso, o gestor corre o risco de ter suas contas rejeitadas. Claro que a gente desejaria que a casa estivesse lotada, porque esse documento ele precisa ser construído com a participação popular. Precisa. Então, a partir de agora, a gente passa a vislumbrar o que a gestão irá fazer nos próximos 4 anos a partir de 2026. Porque, curiosamente, nós ainda estamos sobre o PPA do período de 2022 a 2025. Parece meio estranho, né? Deveria o PPA se encerrar ao fim de cada gestão,
mas não é assim, justamente porque sempre se faz um ano antes. Meu nome é Emerson, eu sou consultor do setor de tributos da Prefeitura de Aratuípe, estou aqui desde meados de 2022 e coube a mim essa apresentação para vocês. Mas antes de falarmos do PPA que irá vigorar a partir de 2026, vamos relembrar um pouco o PPA anterior, que foi construído em 2021 para vigorar no período de 22 a 25. O PPA, como eu falei, ele é um planejamento. E ali a gestão, ela define, junto com o povo, o que irá acontecer na educação, na saúde, na infraestrutura. É claro que a ideia é sempre cumprir com o que está lá, porque o PPA são metas, né? E aí a gestão traça essas metas junto com a população e durante os 4 anos ela vai desenvolvendo, né? É claro que para a execução dessas metas o município precisa dispor de recursos. Porque quando a gente fala de saúde, educação, infraestrutura, nós estamos falando de recursos. E a prefeitura, o poder público, ele possui despesas fixas, como folha de pagamento, água, energia. Então não se faz gestão sem recurso, né? E aí o município vai verificar o que ele tem em caixa, inclusive esse PPA ele é construído com base naquilo que o município tende a receber, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de despesa, porém o município antes verifica quais são as receitas que estão disponíveis. Porque essas receitas, elas chegam conforme o porte do município. E aí é que o governo estadual e federal define quais quantias irá disponibilizar para que o município tenha seu PPA cumprido. Então, nem sempre dá para se fazer tudo o que se deseja. Mas aí o município conta com as emendas parlamentares, né? A Câmara de Vereadores também muitas vezes contribuem com emendas parlamentares oriundas de deputados estaduais, federais, né? Que disponibilizam para o município. Então, quando a gente fala do PPA, a gente está falando justamente disso, de receita. E o município só pode colocar o braço aonde ele alcança, né? Então, muitas vezes não dá para se elaborar um PPA vislumbrando algo muito grande e depois você não cumprir. Porque são metas que significam promessas que serão cumpridas ou não durante os 4 anos. O PPA anterior, que é o que está em vigor até 31 de dezembro de 2025, após ouvir a população, e eu quero fazer uma ressalva, no período de 2021 nós estávamos sob a pandemia. Então não tinha como reunir as pessoas porque era proibido as aglomerações. Então foram feitas consultas online para que essas pessoas opinassem sobre o que elas achavam mais importante para a cidade de Aratuípe. E aí nós tivemos, né, requalificação de pavimentação nos distritos, construção, infraestrutura, rede de esgoto e geração de renda, saúde pública, calçamento, rede de esgoto, né? Tudo isso aqui, foram coisas que a população disse ao gestor, através de consulta, que era importante. E aí, se você pegar a gestão atual, parar e analisar o que é que já foi feito, você vai ver que praticamente 90% do que foi colocado no PPA foi cumprido, né? O 100% possa ser que aconteça, mas às vezes o município passa por dificuldades. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, a principal receita de Aratuípe é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Essa receita, ela não é constante. Todo mês entra um valor específico para o desenvolvimento dessas metas. Não, essa receita, inclusive, ela cai durante o ano.
tem um período do ano que ela acaba caindo. Isso inviabiliza muitos desses cumprimentos aqui, né? E às vezes, o que vem de emendas parlamentares, às vezes vem destinada para um fim próprio. E quando vem destinado para um fim próprio, aí o gestor ele não pode estar desviando, né, para outra finalidade, porque ele pode estar sendo penalizado. Né? Então, Aratuípe é um município que tem uma receita pequena, mas tem um PPA que é satisfatório. Porque tudo isso faz parte das necessidades da população. Então, quando se consulta, é justamente para verificar isso. Porque imagine se o gestor fosse, junto com os vereadores, que são representantes do povo, fosse construir o PPA sem ouvir as pessoas. Primeiro que está errado, que precisa da participação popular. O tribunal pede que exista a participação popular. Né? Mas imagine que o gestor, por conta própria, junto com os vereadores, fosse construir um PPA do município e colocasse lá como metas aquilo que eles achassem importante sem ouvir as pessoas. Não ficaria legal. Né? Então, isso aqui foi o resultado de uma escuta. E o município irá promover novamente essas escutas, através de rede social, né? Através de momentos como esse, né? Promovendo audiências públicas para ouvir a população, para ver, bom, o município teve esses 4 anos, o que é que foi cumprido com o PPA? Isso, isso e isso. O que é que ficou faltando? Pode ser jogado para o próximo. E as demais coisas que a população achar importante também poderão ser incluídas nesse PPA. E quando eu falo do povo, eu falo também do legislativo. Né? O legislativo também ele poderá contribuir com a construção desse PPA. Então, neste momento, em relação ao PPA que está em vigor, construído em 2021, que entrou em vigor em 2022 e termina agora em 31/12/2025, nós temos aí praticamente 90% de metas cumpridas pela gestão. Asseguro a vocês, por andar em outras cidades, tem gestões que não conseguiram concluir nem 50%. Né? E conheço até cidades que têm uma renda, têm um recebimento, têm uma receita até maior do que a Aratuípe e não conseguiram ainda cumprir nem 50% do PPA. Isso significa também, pessoal, que o gestor de Aratuípe, ele tem responsabilidade com o dinheiro público. Porque o dinheiro público é para ser aplicado em benefícios para a população. Então, quando você vê um PPA com quase 90% ou um pouco mais cumprido, significa que está havendo emprego do recurso público de forma correta. Porque quando não se faz isso, o gestor tem problema. E aí não é só problema de ordem salarial, por exemplo, atrasar salário de servidor. Não, é na infraestrutura, é na saúde, é na educação. Então, percebe-se o compromisso da gestão para com o desenvolvimento de Aratuípe. E acredito que diante desses dados e desses fatos, podemos dizer que se não se fez mais, é porque de fato não se teve recurso. E aí a gente precisa entender que, embora a população diga assim, olha, vem verba, eu ouço muito essa frase, vem verba, mas nem sempre vem verba para tudo. Nem sempre vem verba para tudo. Às vezes o gestor precisa fazer algumas coisas para que ele consiga desenvolver algumas ações. Né? Então, eu creio que podemos dizer que o cumprimento do PPA anterior, ele pode ser considerado muito satisfatório, uma vez que nós já temos aí 90% ou mais de 90% cumprido. E aí agora vamos ver o próximo PPA, que é agora, né, que a gente passa a construir para os próximos 4 anos, 2026 a 2029. Ou seja, o próximo gestor, aquele que foi eleito, né, porque segundo a legislação, Tony não poderá mais se candidatar porque ele já está no segundo mandato. O próximo gestor, quando ele assumir em 2029, ele assumirá a prefeitura com o PPA que está sendo construído agora. Obrigatoriamente ele
vai precisar dar prosseguimento e ele também vai ter um prazo para construir o dele, né? Mas ele precisará cumprir o PPA que estará em vigor ainda em 2029. Pode passar. Bom, aqui nós temos as questões constitucionais, né? É como eu falei antes, quando a gente desenvolve, promove esses momentos, é para ouvir as pessoas e cumprir a legislação maior que existe no município, que é a realização de audiência pública para a construção do PPA. Ou seja, nós estamos cumprindo aqui agora um preceito constitucional. Nada pode ser feito sem que a Constituição ampare. Então, este momento aqui, nós estamos cumprindo uma legislação que é a Constituição. E aí, depois do PPA, virão a LDO, que significa Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Toda prefeitura, todo município tem esses documentos. Eles não caminham sem esses documentos, né? Que são justamente as previsões de receita e despesa. O município ele vai poder gastar mais do que ele recebe? Não, porque dá errado. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Então, esses documentos que estão sendo elaborados aqui, ou melhor, estão se iniciando sua elaboração com a presença de vocês, ele faz parte do texto constitucional. Pode passar. A presente audiência pública está... Desculpa. A presente audiência pública está fundamentada no artigo 165, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal do Brasil, a qual diz: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, que é o PPA, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e os orçamentos anuais, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Combinando também com o artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar número 101, essa lei é de responsabilidade fiscal. Gente, todo gestor que descumpre a lei de responsabilidade fiscal, ele sofrerá as devidas sanções, que é rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do município, né? Ele pode, dependendo de cada caso, ficar inelegível, e toda e qualquer irregularidade que aconteça na gestão pública, quem responde é o gestor. O CPF que vai ficar lá é do gestor, inclusive depois que ele sair. Não pense que depois que sai, acabam os problemas, não. Eu costumo dizer até que os problemas vêm depois que saem. Porque quando você está dentro, você consegue resolver algumas coisas. Depois que você sai, aí começam a aparecer problemas e você precisa responder. E responder significa devolver recurso aos cofres públicos. Responder significa ficar inelegível. Responder significa ter a Polícia Federal na sua porta, dependendo de cada caso. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem para dizer isso. Por exemplo, o quanto o município pode gastar com o índice de pessoal? 54%, e o limite prudencial é 52%. O município que tem uma despesa muito grande com o funcionalismo, que é basicamente o índice de pessoal principal, o prefeito acaba respondendo por isso, né? Significa que ele não está gerenciando o recurso público da forma correta. Então, veja que a Constituição, ela traz essa previsão legal, obrigatória, exigida pelo Tribunal de Contas dos municípios. O planejamento é uma das funções essenciais da governança. É como eu falei para vocês. Imagine o gestor assume, né? E aí vem a explicação por que o PPA ele é construído dessa forma, porque veja, o gestor que assumir em 2029, ele não terá tempo hábil para fazer um planejamento geral. Então é por isso que quando ocorre a eleição, o gestor vai herdar, vai assumir
o PPA que está em vigor, porque ele não teria tempo para fazer essa construção. Então, isso é planejamento. O gestor não pode acordar eleito e dizer: eu não sei o que é que eu vou fazer, eu vou deixar para pensar amanhã. E aí, no dia de ir para a prefeitura, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou fazer aquilo outro, não. Precisa desse planejamento chamado PPA. Sem ele, a gestão, ela não caminha, de hipótese nenhuma. E aí, a chance de dar errado é grande. Eficiência na alocação de recursos. É o que eu estou dizendo para vocês. Cada recurso precisa ser utilizado da melhor forma possível e das formas legais. Por exemplo, eu posso pegar o recurso do Fundeb, e aqui nós temos o secretário de Finanças Maia, né, que lida diretamente com isso todos os dias. Eu posso pegar um recurso do Fundeb, que é um recurso que vem direto para a educação, e pagar profissionais da saúde? Não. Eu posso pegar um recurso da saúde, mesmo que ele fosse maior, ou ainda que ele fosse maior, e posso pagar servidores de educação? Não, porque é aquilo que a gente chama de verba carimbada. Vem para um fim específico. Então o gestor, ele não gerencia do jeito que ele quer, é do jeito que a legislação pede que ele execute o uso desse recurso. Caso contrário, ele terá problemas seríssimos, seríssimos mesmo, tenho certeza disso. Então, a alocação dos recursos precisa ser feita de forma responsável. Atualmente, não é? Aí, dependendo de cada caso, o senhor secretário também vai responder solidariamente. Então, de repente, a penalidade que vier para o gestor pode vir conjuntamente para ele também. Então, ele também precisa ter certos cuidados na hora de efetuar certos pagamentos, para que ele também não venha a responder, né, por crime de improbidade administrativa. Plano plurianual é o que eu falei para vocês, né? O que é que significa? É um instrumento de planejamento de médio prazo que deve ser elaborado pelo governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Está vendo o que é que eu falei para vocês? Todo município tem. Isso aqui não é algo que só Aratuípe realiza, não. Claro que cada município decide em qual período, mas existe prazo, né? Cada município decide quando é que ele vai fazer o dele, obedecendo os prazos. Mas veja que todos os entes do país, né? Estados, governo federal, Distrito Federal e os municípios, eles possuem seu PPA. Ou seja, até o governo federal tem seu PPA. Até o governo federal. Então, é preciso que isso seja elaborado. De acordo com a Constituição, o plano deve estabelecer as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, além das relativas aos programas de duração continuada. Ele é elaborado no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo e vigora a partir do segundo ano, estendendo-se até o final do primeiro ano do mandato seguinte, no caso em tela, o exercício de 2029. Ou seja, aquilo que eu já trouxe para vocês, né, é elaborado agora para que vigore até o final do ano do primeiro ano de mandato do próximo gestor. As premissas para elaboração. Participação social. É o que está acontecendo aqui agora. Só que a gente percebe que nem todo mundo tem essa preocupação. Aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do que da vida em sociedade da população de Aratuípe. Então não é só um ato burocrático. Aqui o gestor está querendo ouvir a população, justamente para que ele faça aquilo que a população entenda ser prioridade. Então, participação social é um princípio fundamental da democracia com previsão constitucional. É o que eu falei. Já pensou se o gestor se reunisse apenas com os vereadores e definisse o que é que seria feito em prol do município, na educação, na saúde, na infraestrutura, cultura, turismo, né? Ficaria algo que descumpriria a própria Constituição.
Pode ir. A participação social na elaboração do plano plurianual municipal pode ocorrer de diversas formas, sendo as mais comuns as audiências públicas, que é o que está acontecendo aqui, e as consultas públicas, inclusive com a utilização de plataformas digitais. Então, o município ele vai estender essa participação da população para que se possa ter uma noção do que a população quer como um todo. Então, além de participar desses momentos presenciais, é importante que a população, quando o município disponibilizar isso nas redes, clique lá e participe. O que você acha que é importante para o município? Então, a participação social, e aí o município terá as comprovações de que realizou o processo de participação social. Audiências públicas são eventos abertos ao público, que é o que está acontecendo aqui. Plataformas digitais, vai ser via internet, né? Hoje todo mundo tem seu celular e acesso à rede, se não todo mundo, mas a maioria das pessoas tem. Então vocês vão ter lá as ferramentas para poder colaborar com a construção desse documento. Critérios de regionalização de políticas públicas visando a redução das desigualdades. É algo extremamente importante, né? A gente vê, por exemplo, talvez aqui em Aratuípe ainda existam ruas sem asfalto. Possa ser que estejam pavimentadas com aquele calçamento bom, mas o asfalto dá outra vida. O asfalto, ele valoriza o imóvel, ele dá dignidade às pessoas. Possa ser que aqui ainda existam lugares onde a rua nem o próprio calçamento tem. Mas estará no planejamento fazer com que essas pessoas, elas passem a viver melhor. Porque calçar a rua, asfaltar a rua, isso dá dignidade para as pessoas. Isso dá dignidade para as pessoas. Agora eu quero abrir só um parêntese. Essas benfeitorias, porque como eu sou consultor de tributos, às vezes eu vejo as pessoas chegarem e dizer assim, olha, eu não vou pagar o IPTU porque a minha rua não tem calçamento. Ou então, eu não vou pagar IPTU porque a minha rua não tem rede de esgoto. Não. O conceito não é esse. Nós pagamos o IPTU pelo mesmo motivo que nós pagamos o IPVA para quem tem carro. Nós pagamos o IPVA porque nós temos um veículo, correto? Então nós pagamos o IPTU porque nós temos um imóvel. Agora, o que será feito com o recurso é uma outra questão que está ligada diretamente a isso aqui. Porque com o recurso da arrecadação própria, e aí esse dinheiro é um dinheiro que ele é gerado dentro do próprio município pela população, ele será investido e aplicado nas leis orçamentárias. Esse recurso ele ajudará o município a calçar, ele ajudará o município a ter rede de esgoto, ele ajudará o município a ter uma iluminação pública melhor, ele ajudará o município a investir em educação, porque do dinheiro do IPTU, 25% obrigatoriamente precisa ser investido em educação e 15% na saúde. Então, se alguém aqui tinha um conceito de que pagar IPTU é em detrimento de ter calçamento, rede de esgoto ou algo do tipo, não. Pagar o IPTU é algo importante porque você tem um imóvel. Às vezes eu costumo até brincar com as pessoas quando elas têm muitas casas ou muitos terrenos, porque o IPTU ele incide sobre terreno e sobre o imóvel edificado também. Eu até brinco, olha, me dá o imóvel e eu pago o IPTU, que é uma vez por ano, né? Então às vezes eu costumo brincar com as pessoas nesse sentido. Mas desmistifiquem isso. O IPTU é porque nós possuímos um imóvel. Quem não tem imóvel não pagará IPTU. Quem tem, precisará. Porque esse recurso é uma receita própria do município que servirá para cumprir as metas do PPA, da LDO e da LOA e ajudará a diminuir essas desigualdades. Porque a gente não se faz gestão, não se faz política pública sem recurso. Não se faz. Às vezes a gente está de fora e diz assim, mas tem verba para isso? Não. Às vezes não tem. Por exemplo, uma coisa que o município faz muito, e o calendário cultural aqui de Aratuípe ele é bastante extenso e rico, né? Mas, por exemplo, se você pegar um PPA ou qualquer outra lei orçamentária,
Não existe uma verba específica para a festa, mas o gestor não faz? Faz, porque ele precisa fazer. É cultura. As pessoas precisam daquilo ali. Quando você organiza um evento desse tipo, você gera emprego e renda também. Mas para você fazer um evento desse, você precisa de recurso. E se não tiver o recurso, não vai como? Pode passar. Integração entre planejamento e orçamento. É o que eu estou falando para vocês. Precisa estar alinhado. O prefeito, seja ele quem for, e aí assim, a apresentação, o discurso, não é defendendo ou promovendo a gestão, porque como eu falei para vocês, todo município tem isso e precisa. Então, o planejamento, ele precisa estar alinhado com o orçamento. Não adianta o gestor pensar que ele vai demolir a cidade e construir uma outra cidade com outras coisas, ou, por exemplo, melhorar, construir viadutos, pontes, se ele não tiver orçamento. Porque tudo que ele fizer estará obrigatoriamente alinhado com o que ele tem de receita. Com o que ele tem de receita. Porque se ele não olhar para a receita, é igual a gente no nosso cotidiano, nós temos os nossos salários. Né? Quando a gente comete o deslize de gastar mais do que a gente recebe, não Deus nos acuda. E a gente paga por isso, né? Porque quando você atrasa uma conta, de repente você está ali com o nome no SPC, no Serasa, por aí vai. E dá um trabalho para você reorganizar. Então eu acredito aqui que todos sejam organizados nesse sentido. É igual a gestão. A gestão só gasta o que tem. O que não tem, não poderá gastar. Né? E não adianta falar, faz e deixa aí que o outro paga. Porque isso é ruim para o município. É ruim para a população. Então, o gestor precisa gastar, se planejar dentro daquilo que ele tem com orçamento. A elaboração do PPA é um processo essencial para o sucesso da gestão pública. Está vendo? Isso aqui a gente, né, vai a todo instante estar repetindo por conta disso. Precisa. O gestor precisa. E de 4 em 4 anos, esse processo, a não ser que a Constituição mude, mas enquanto houver esse dispositivo constitucional, todo e qualquer gestor precisará fazer. Né? A elaboração de instrumentos de planejamento é comumente norteado por 3 grandes questões. Onde estamos, aonde queremos chegar e como vamos chegar lá. É justamente isso. Qual é a situação do município? Aí a gente vai voltar para o PPA, para o último, que ainda está em vigor. Né? Então, o que foi estabelecido lá atrás, o que é que já se conseguiu e o que é que se pretende conseguir. Mas isso varia de lugar para lugar. De bairro para bairro, de rua para rua, de distrito para distrito, de localidade para localidade, porque cada um desses lugares tem suas peculiaridades. Então, que de repente o gestor imagina para uma determinada rua, não será o que ele pleiteia para uma rua seguinte. Por exemplo, possa ser que uma determinada rua tenha rede de esgoto e a outra não tenha. Então aquela que já tem, beleza, vamos priorizar a que não tem. Né? Se a rua aqui hoje ela está asfaltada e nós temos uma asfaltada, uma em paralelepípedo e uma em barro. Quem é que tem mais necessidade? Aqui ainda não tem nenhum tipo de calçamento. Então vamos priorizar aquela rua. É isso aqui, ó. Aonde estamos, aonde queremos chegar e como vamos chegar lá. De repente, depois da participação popular, possa ser que o gestor tenha um pedido da população em ter todas as ruas de Aratuípe asfaltadas até 2020, até o final de 2028 ou final de 2029, que é, né, quando termina o próximo PPA. Então, partindo disso aqui, é que vai se chegar às metas, né, e os anseios da população de Aratuípe. Realização de diagnóstico situacional, né? Primeiro vai ter que ir lá ver, para saber como é que está. Depois vai sentar com a equipe, dependendo de cada situação,
depois vai elaborar um planejamento para ver em quanto tempo aquilo será possível de se executar. Né? Então precisa de diagnosticar. Por um acaso o médico passa um remédio sem antes fazer perguntas ou exames ao paciente? Não. Então a gestão pública também ela não pode simplesmente dizer que vai fazer sem antes diagnosticar o que é que está se precisando. Então é necessário. Definição de diretrizes e objetivos. Então depois que diagnosticou, o que é que vai se fazer? Né? Aí eu trago novamente para o médico. O médico conversa com o paciente. Dependendo do relato, o que é que o médico faz? Passa exames. Depois dos exames, aí o médico começa a estabelecer um planejamento para que o paciente ele se cure. Então aqui, definição das diretrizes e objetivos é depois do diagnóstico. Com base no diagnóstico e no plano de governo do prefeito eleito, são estabelecidas a visão de futuro. Então, gente, o PPA é sempre olhando para frente, não se olha para trás. Aquela velha conversa da gestão Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, isso não existe mais. Então, o PPA ele tem que olhar para frente e jamais olhar para trás. O que está lá atrás são as metas que já foram cumpridas. Então, é correr para melhorar. O objetivo é sempre melhorar. Elaboração dos programas e ações, né? Depois disso vai se sentar com a equipe e de repente até se sentar com a própria população para ver de que forma a gente vai fazer isso aqui, vai ser assim, 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 assim. Porque assim, a participação popular, ela não é simplesmente na elaboração, ela pode acontecer durante a execução, contando com o apoio dos vereadores, né? Porque cada projeto desse é possível que o legislativo ele tenha uma participação direta. Então, a participação pública não é só na elaboração do PPA, é também na execução. Né? Porque quem construiu é quem deve acompanhar de que forma vai ser executado. Consulta e participação popular. É fundamental envolver população das diversas comunidades urbanas e rurais, né? Porque nós temos um município que tem a parte urbana, tem a parte rural, tem a parte dos distritos, que são situações diferentes, cada caso é um caso, né? Então não pode se aplicar de repente algo à zona rural que se aplica aqui. Zona rural, geralmente a gente fala muito na questão da manutenção da qualidade das estradas vicinais. É preciso, né? É preciso, porque como é que o agricultor vai escoar a sua produção se ele não tiver estradas em condições? Mas aí eu volto e digo, é algo que a gestão tem muita dificuldade, porque é um serviço caro, caríssimo, e graças a Deus nós vivemos numa região que chove em abundância. Então, por exemplo, às vezes a estrada ficou ruim no período do inverno, enquanto estiver chovendo a máquina não consegue passar. E de repente, às vezes, a máquina passa e a chuva vem e desfaz tudo o que foi feito. Né? Então, para cada caso, uma situação. Então, a gente precisa estar analisando de forma individual. Pronto, aí, tá vendo? Identificação dos recursos orçamentários. Pronto, eu quero fazer. Mas eu vou fazer como? Eu vou fazer como? E se eu não tiver o recurso, eu não consigo fazer. Né? Por conta dessas coisas. Análise de consistência final do PPA elaborado. Essa etapa é recomendada para verificar se o plano contém todos os elementos. Aí assim, o que é que está dizendo aqui? Vai ter as consultas, vai se construir, depois vai se analisar. E aí, colocou tudo, as principais necessidades do município, né? Principalmente as básicas, elas estão aqui dentro desse PPA. Então não é construir e publicar, porque esse PPA ele será publicado. Né?
não é construir e publicar. Precisa-se analisar depois. É como se você fosse fazer uma releitura daquilo que foi feito. Digamos que a construção seja o rascunho e a obra final, para ela sair, ela precisará passar, né, por correções para poder verificar se tudo foi colocado ali dentro daquele projeto que é o PPA. Se o plano contém todos os elementos, se há coerência entre os elementos nas relações de causalidade, ação e resultado, relevância estratégica do programa e seu impacto para a solução do problema que afeta o público-alvo. Então, assim, precisa pensar direitinho, porque às vezes uma determinada meta, uma determinada ideia e a forma que ela vai ser buscada para a sua execução, às vezes não está compatível com aquela realidade. Então, por isso que é necessário avaliar direitinho como vai ser feito, para depois, de repente, você não ter uma meta que você jamais irá conseguir cumprir. Por exemplo, imagine se um gestor colocasse para construir um aeroporto em Aratuípe. Ou vou construir uma rodoviária. Já vi gestor colocar rodoviária, que iria fazer rodoviária, mas quando vai ver, não teria condição de fazer. Então é preciso ter consciência e bom senso daquilo que se quer, porque às vezes a população, por querer melhorias na qualidade de vida, às vezes elas vislumbram coisas que estão fora do alcance da gestão de executar. Seria bacana ter, né? Mas infelizmente não há recurso, não há disponibilidade para estar fazendo isso. Validação com a alta gestão, é importante também realizar a validação dos atributos do PPA com a alta gestão e pactuação com as áreas envolvidas na implementação das ações. Projeto de lei. O documento final é consolidado em um projeto de lei que é encaminhado à Câmara. Então veja, depois que o Poder Executivo elabora esse documento, elabora o PPA junto com a população, ele vem para esta casa. Né? Ele vem para esta casa. E aí, esta casa, através de seus vereadores, fará uma análise do PPA, podendo sugerir, né, correções, retificações, porque são representantes do povo. Então, de repente, tem algo que ficou de fora. Um determinado vereador ou a casa, em conjunto, pode dizer, ó, vamos inserir isso aqui no PPA, né, porque de repente ficou de fora. Então, após essa construção, o projeto vem para a Câmara apreciar e, em seguida, votar, né, e aprovar. A execução do PPA ocorre ao longo de 4 anos, monitoramento, avaliação e revisão. Estabelecer mecanismos eficazes de monitoramento, avaliação e revisão. Isso aqui é fundamental. O plano, ele é de 4 anos. Mas as metas, elas serão distribuídas nesse período, porque não, se fosse para fazer tudo em um ano só, não seriam 4 anos, seria um só. Então, depois de construído, a gestão vai executar isso aqui por etapa. E aí, é preciso que haja a avaliação e revisão. Aí, nós temos a Câmara, né, que pode estar exatamente fazendo esse acompanhamento junto com a população. Ó, prefeito, tal meta foi colocada no PPA. Quando é que vai ser executada? Quando é que vai ser cumprida? Porque se for colocada lá, é para ser cumprida, né? E tem coisas que dá para ser executado num curto período, tem coisas que vão demorar mais tempo, mas tem outras que dá para ser executado de forma imediata e finalizada num curto prazo de tempo. Então, é preciso acompanhar, não pode cair no esquecimento. Quando chegar perto do final da gestão, a gente sempre avalia para ver como é que está. Não. Isso é um trabalho que precisa ser feito constantemente para poder verificar se o que foi planejado está sendo executado e cumprido. A avaliação dos programas do PPA tem o objetivo de aperfeiçoar o desenho, a implementação e a alocação de recursos. Há vários métodos de avaliação, porém, neste dia iremos focar na autoavaliação do desempenho
do desenho dos programas do PPA. Então, avaliar é preciso e faz parte desse processo, né? A gente está aqui planejando, mas aí vai ser preciso avaliar aonde é que a gestão chegou com o PPA. Lembrando que no anterior, se foi cumprido 90%, nós ainda temos mais 10%. Os 10% que estão lá sem cumprir podem ser inseridos nesse próximo. O não cumprimento de metas no PPA anterior não quer dizer que elas não possam ser inseridas no próximo. Porque de repente não foi cumprido porque não teve recurso. Ou por conta de uma outra situação, não houve tempo hábil para poder se fazer todos os processos. Né? Porque assim, ó, não é simplesmente ter o recurso e executar. Tem um processo licitatório que precisa acontecer, que é uma outra situação. Que o município, em tese, ele não contrata uma empresa sem fazer um processo licitatório. Né? Então não é só assim, né, Sandro? Vou fazer. Aí começa a fazer. Pronto, olha, escolhe ali, vou escolher a empresa tal para vir fazer a pavimentação. Não. Precisa fazer um processo licitatório, que é um processo de concorrência entre várias empresas. Aí precisa ver quem foi a vencedora, depois precisa publicar, homologar, verificar se a empresa está apta. Então é um outro processo para poder se fazer, que está tudo dentro, né, da execução desse PPA. Então, avaliar é preciso. Pode passar. Aí o artigo 19, fica o Poder Executivo Federal autorizado a promover alterações no PPA 2024 por ato próprio. Ali é o Executivo Municipal, porque no caso o federal não vai interferir no planejamento do municipal. Conciliado com as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional e poderá, para tanto, adequar o valor global do programa, adequar vinculações entre ações orçamentárias e programas, revisar ou atualizar as metas e revisar ou atualizar os investimentos plurianuais de que tratam os anexos. Isso quer dizer que, às vezes, a gente faz um cálculo e sai um cálculo. O que é que acontece? Às vezes você estimou que determinada meta gastaria X. Quando você vai para a prática, aí você descobre que aquele X, isso aconteceu muito na pandemia, gente. Por exemplo, na pandemia, eu vi, antes da pandemia, um saco de cimento, por exemplo, que é utilizado em obra de engenharia civil, ele estava mais ou menos R$19. Com a pandemia, o valor foi para 40, 50, e aí já existia uma programação onde o valor do cimento era 19. Aí o município precisa fazer, a empresa, né, no caso, ela vai solicitar um reajuste, mas o município precisa de forma legal, não é simplesmente a empresa chegar, pedir e o município dá, não. Tem toda a tramitação para que haja, né, a correção, para que a obra prossiga, porque senão ela vai ficar parada e não será concluída. Então isso aqui trata dessa questão. Conclusão, a elaboração do plano plurianual é fundamental para o desenvolvimento sustentável e organizado dos municípios. Esse instrumento de planejamento governamental previsto na Constituição Federal de 1988 permite que os entes da federação definam as diretrizes, objetivos e metas para um período de 4 anos. O PPA contribui para a implementação do plano de governo do prefeito eleito e promove a transparência e a efetividade na administração pública. Então, é algo necessário. E sem isso aqui, a gestão, ela não caminha. Então, não é brincadeira, é algo sério. A administração pública é algo sério, precisa ser conduzida por pessoas sérias e que façam questão de empregar o dinheiro público naquilo que realmente é necessário e que o povo precisa. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, o microfone está aberto, né? Assim que eu finalizar aqui, e vamos ajudar nesse processo.
A importância do PPA municipal reside na sua capacidade de orientar a atuação do governo local na implementação de políticas públicas, programas de investimento em áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura e segurança, etc. O sucesso na implementação do PPA depende da continuidade do processo com monitoramento e avaliação periódicos, além da previsão de ajustes e revisões conforme necessário, assegurando que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados. Muito obrigado a todos. Caso alguém queira falar ou fazer alguma pergunta, o microfone está disponível e aberto para todos. Como diria o presidente Maxwell, não havendo mais nada a ser tratado. Declaramos a sessão encerrada, marcando a próxima audiência pública. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Próxima audiência em Magnitude. Pronto, próxima audiência. Está vendo a importância de ouvir as populações de outros lugares? Porque o PPA é algo que abrange o município como um todo. Então, o pessoal de Maragogi-Pinho, que de repente não pôde estar aqui hoje, vai precisar participar disso, porque existem políticas públicas que serão elaboradas para o distrito de Maragogi-Pinho. Então, a próxima será realizada lá. Mas quem quiser comparecer, poderá participar também da audiência pública de Maragogi-Pinho. Muito obrigado, vereador Geni. Saudações, meu irmão. Acabamos de ouvir o programa Falando Sério, com nosso amigo César. Até o próximo programa.